Como é que será que aconteceu isso? Oi, Magno. Muito bom dia, perdão pelo Bom atraso. dia. Eu separei, quando faltava 10 minutinhos lá no quintal, teve uma briga de cães com um cachorrinho novo que foi resgatado. Ele pulou da baia que ele tava e vai atiçar os outros. Nossa. Aí deu ruim, mas tá tudo bem já. Eu até perguntei no privado, será que não vai precisar de um veterinário, alguma coisa? Se falou que Ah, tava com eu sangue. acho que foi umas mordidas superficiais, mas encheu de sangue tudo. Eu também fiquei cheio de sangue. Meu Mas Deus do tá. céu. Mas são coisas que faz parte. O cachorrinho Quantos tá bem. animais você tem? Não, eu tô aqui na casa da Ângela, né? Aqui nós fazemos a gestão do abrigo da Vila Latolândia, ela tem 170 cães, e aqui estão os cães que ou precisam de um tratamento veterinário mais sério, né? Ou os cães que estão aptos para adoção, que a gente vai levando para adoção. Entendi. No caso, foi uma cachorrinha que está com câncer, que se enfesou com os demais, que pulou, né? E foi morder os demais. Ela foi lá, pequenininha, atacou os grandes. Os grandes se Meu viraram. É, tadinho, meu e Deus. meu Mas que bom braço, que deu pra e meu resolver. A braço, gente atrasou mais ou menos quase 6 minutos. Então, só pra gente ficar atento no horário de que vai acabar meio-dia e 6 a live, tá bom? meu braço foi entrar a boca de ambos os cães se mordendo lá. Ai, meu Deus. Mas foi. Magno, eu tô achando que teu áudio tá um pouquinho baixinho e tá um pouquinho cortado. Você tá com perto da internet? Só pra Eu gente, tô tá? pertinho, sim. Tá, então acho que só Mas fala um pouquinho mais alto. Eu tô com o tá meu, bom. tá no máximo aqui, mas não tô te ouvindo direito. Uhum. Ó, o Rafa achou a mesma coisa, que você tá falando baixinho. Tá, eu vou falar um pouquinho mais alto. Aí Isso. o tom ficou ok agora? Agora sim. Tá Tá. bom. Então tá, vamos começar então, antes que a gente acabe perdendo um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem um assunto muito pertinente para conversar, né? Uhum. E eu sempre inicio com uma prece para São Francisco, né? Então, Uhum. que todo mundo agora, nos seus lares, nas suas casas, possam fechar os seus olhos e entrar em sintonia numa única corrente de amor, de paz, de vibrações positivas, especialmente direcionadas hoje para que chegue até as pessoas que nesse momento estão passando fome, estão desnutridas, subnutridas, que, como a gente vai abordar hoje, são pessoas que às vezes não conseguem pensar na evolução espiritual porque elas só querem comer. Então, que todas as energias que forem produzidas e emanadas nesse momento de live possam chegar e consolar essas pessoas, dar esperança, dar amor, dar fé. E também, porque não, a todos os animais que também passam fome, seja os animais de rua, nos centros urbanos, ou os animais silvestres, que por algum motivo, pelo desequilíbrio que o ser humano causa, estão passando fome também. Pedimos a nossa Mãe Maria, e ao nosso querido Pai Francisco, que nos abençoe, nos guie, nos proteja em mais um trabalho do MOV. Que assim seja. Amém. Amém. Eu acordei pensando que a gente tinha que emanar energia para essas pessoas. Depois de tudo que a gente conversou ontem, sabe, Magno? A gente bateu papo e você falou sobre o artigo. Fiquei muito tocada com essa situação e é o que a gente vai falar hoje, né? Uhum. Então, assim, para começar, queria que você se apresentasse. Você nunca apareceu aqui em nenhuma live, então, pessoal, é a primeira vez que está te vendo. Então, quem é Magno? Aquela apresentação básica. E você, a gente conversou, eu sei que você é o presidente de uma ONG chamada Gente Como a Gente. E aí eu queria até te perguntar se isso, se o fato de você trabalhar nessa ONG e atuar nisso te influenciou a escrever um artigo nessa temática. Então, eu sou Magno Grilenzoni, muito prazer, pessoal. Eu fiz parte da fundação do MOV lá no início, junto com o Rafa, com a Aline, com o Murilo, com a Marta e a Ludmilla, né? Nós temos muito carinho
por essa parte doutrinária que fala dos animais, no movimento espírita. O áudio está melhor agora? Ou É o um áudio pouquinho tá mais bom? alto. Acho que um pouquinho mais alto. Nós temos muito carinho por Aí. isso. Paralelamente, eu comecei a me incomodar muito com as pessoas que eu via na rua, né? As pessoas literalmente na rua passando fome. E teve um dia que nós decidimos fazer uma sopa, um sopão vegano para esse pessoal, né? E no dia que nós fizemos isso, a gente, com todo amadorismo, né? Sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento prévio, sem saber como fazer, nós fizemos uma sopa. Ficou assim, uma sopa mais ou menos, né? Mas foi feita com muito carinho. E na hora que nós chegamos lá para distribuir essa sopa, eu vi uma criança de colo recém-nascida, né? De 10 dias, de 10 dias de idade, já morando embaixo da rua. E era por volta das 9 horas da noite ali, e cai uma garoa fina, né? Então, me chocou muito aquela criança debaixo daquela garoa, né? Então, esse trabalho de distribuir sopa, ele se intensificou, nós solidificamos um grupo, esse grupo se tornou uma ONG, que é a ONG Gente Como a Gente. O sentido da nossa ONG é que aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que não têm o que comer, aquelas pessoas que estão literalmente morrendo à fome, são como nós, né? E nós desejamos atenuar um pouco do sofrimento deles. Já que a gente não pode fazer muito mais, a gente pode levar um lanche, a gente pode levar chá, a gente pode levar um cobertor, a gente pode fazer um pouquinho para minimizar essa dor, né? E então a ONG se solidificou. Nós também, no nosso grupo da ONG, ele é composto por uma maioria de pessoas que são protetores de animais. Então também fazemos paralelamente um trabalho junto aos animais. Nós castramos os animais que estavam nas adjacências do local onde nós distribuímos os lanches. Nós não temos estrutura para recolher animais da rua, mas nós já recolhemos aproximadamente 18 animais que estavam numa situação muito difícil, literalmente na iminência da morte, e muitos deles sobreviveram, foram tratados, e hoje tem um lar, né? O nosso último resgatado foi um gatinho que estava atropelado, ele estava assim com a boca deformada, já em putrefação. Ele passou por 3 cirurgias e os veterinários acharam que ele não ia resistir, mas ele resistiu. Então nós fazemos esse trabalho de amparo às pessoas, também de amparo aos animais, e a gente tá buscando também ajudar as pessoas de uma forma jurídica também, porque tem muitas pessoas que estão na rua, que vivem nas ruas, mas fazem jus aos benefícios do INSS e não conseguem receber porque não tem endereço. Por exemplo, uma pessoa que teve AVC, que tem metade do seu corpo paralisado, essa pessoa ela faz jus ali a um benefício e não recebe. Existem idosos que já passaram ali dos 70 anos de idade, que vivem na rua e não recebem benefício nenhum. Existem cadeirantes, pessoas que são cadeirantes mesmo e moram na rua. E essa pessoa, ela não recebe nada. Então, nós estamos tentando, aí, juridicamente, conseguir os benefícios do INSS para essas pessoas, né? E, sobretudo, a nossa ONG, tudo que nós fazemos tenta ser vegano. Por exemplo, os lanches que nós distribuímos são veganos. Na Páscoa, chocolate vegano. No Natal, panetone vegano, né? Tudo que nós fazemos, nós tentamos fazer vegano. E por que isso? Porque os bichinhos sofrem, porque os animais sofrem, porque existe outro elemento que as pessoas não pensam. Quando a gente pensa em combater a fome,
a gente sabe ali, pelos dados que nós temos, pelas estatísticas, que 50% dos grãos destinados ao gado, o que esse gado consome é suficiente para extinguir a fome no mundo. Nós temos, por estatística, 790 milhões de pessoas que morrerão à fome no mundo, morrerão subnutridas, né? Não vai ser uma morte instantânea, não vai ser uma morte abrupta, não vai ser uma morte por uma inanição rápida. Vai ser uma morte por, ao longo dos anos, comer muito mal e vão vir a desencarnar com fome, por falta de alimentos, né? São dados da ONU, é um dado da FAO, né? Que é aquela repartição da ONU, aquela associação da ONU que trata da questão dos alimentos. Uhum. Então, o trabalho da ONG Gente Como a Gente, o trabalho estabelecido já é esse. Distribuir lanche às pessoas em situação de rua, ração aos cães, buscar atender juridicamente as pessoas na medida do possível. E nós temos outras metas que nós ainda não conseguimos. Temos uma meta ecológica de fazer o plantio de árvores, né? Está no nosso estatuto, mas a gente ainda não conseguiu implementar. Temos o objetivo de sistematicamente fazer palestras nas escolas, falando da ligação do veganismo com a sociedade, com a fome, com o meio ambiente, com a saúde, e a gente ainda não conseguiu sistematizar isso. Nós fizemos, assim, umas 10 palestras, mas nosso objetivo é, num futuro, toda semana, estar fazendo palestras nos colégios, levando a questão da relação das mazelas sociais com a mortandade dos animais. Existe uma relação muito profunda, uma ligação muito forte entre os males que nós praticamos enquanto sociedade com os animais e as demais mazelas. As mazelas da fome, as mazelas do meio ambiente, as mazelas da saúde, as mazelas do trabalho escravo, né? Conforme mostram os dados. Nossa, é muito chocante. Tem até, não sei se é essa teoria que você está falando, mas na veterinária a gente fala de teoria do elo, que também fala, só que daí no caso de agressão física e violenta. Tipo, aquele negócio do psicopata, que o psicopata, quando é criança, você consegue identificar sinais de psicopatia quando ele bate num gato, quando ele taca fogo num rato, sabe? Coisas assim. E aí a teoria fala muito da medicina do coletivo, que é a medicina veterinária que cuida dessa parte das zoonoses e tudo mais, e de saúde pública. Então me lembrou bastante o quanto a gente pensar na questão do direito dos animais está muito atrelado ao direito humano, né? Aos direitos humanos. Muito atrelado. Eu não conheço, Nath, essa teoria do elo que você citou, e foi bom você citar, que eu vou ler a respeito. Mas eu conheço a teoria do link. A teoria do link é uma teoria do FBI, né? Onde os agentes do FBI lá fizeram um trabalho. Eu acho que é a mesma. Eu acho que é a A mesma. mesma. Porque Elo é brasileiro. Link seria dos Estados Unidos. Ah, entendi. Eu acho que é a Porque mesma. versa sobre o mesmo tema. E nós temos aqui em São Paulo um tenente-coronel, o tenente-coronel Hobbs. Ele fez a tese de mestrado dele com base nesses dados. Ele conseguiu identificar que a mesma coisa que o FBI identificou nos Estados Unidos, ele conseguiu identificar com as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, aqui em São Paulo. As pessoas que maltratam os animais, as pessoas que sentem prazer em maltratá-los, essas pessoas, elas cometem muito mais crimes contra seres humanos, né? Então, essa mesma estatística que se aplicou lá, também se aplica aqui. Nossa, tá tudo atrelado, né? E sobre o seu artigo, então, que é a relação entre a fome e os produtos de origem animal, né? Você cita logo de cara o dado que você colocou, né? Não sei se esse dado está atualizado, tá aqui como 815 milhões de pessoas no mundo que passam fome, né? É um número absurdo, é quase 1 bilhão de pessoas, né? Se a gente pensar que a gente está em 7 bilhões e meio, é muita gente passando fome, e não é fome, é tipo fome de morrer mesmo, né?
E aí, E pensando nisso, eu achei maravilhoso que você pegou um trecho de um. Eu não sei qual que é o livro mesmo que você falou, que é nas telas do com infinito, isso. psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco. Esse livro Isso. tem duas partes. A primeira parte é do Dr. Bezerra Fala e um pouquinho sobre esse livro. esse livro ele é maravilhoso, né? Esse livro ele é maravilhoso. Eu queria mostrar, pedir licença para mostrar para vocês a nossa velhinha aqui, olha. Ah, Ah, essa cadelinha aqui, nossa, que velhinha bonitinha. Oh, uma senhora de respeito. senhora de muito respeito. Ela é outra que a gente pensou que não fosse sobreviver. A gente a gente estava andando de carro para buscar uma doação e ela foi atravessar a rua cega, totalmente cega, e assim, por pouquíssimo ela não foi atropelada. Quando a Meu gente Deus. foi pôr ela no carro, assim, era tanta pulga, mas tanta pulga que eu fiquei cheio de pulga também. O carro ficou cheio de pulga. E ela Caramba. tava com dois tumores enormes, tirou o tumor, a gente ficou com medo da cirurgia, ela tá super bem, né? Ai, que maravilha. E, Que bênção, Magno. Ela tava tentando subir no colo do Magno. então, mas voltando aqui ao raciocínio Uhum, do livro que você havia perguntado, Nath, uhum. a gente citou o livro e você ia fazer alguma pergunta sobre ele, não ia? Não, é só. É porque tem um trecho que você citou aí, seria interessante você dar o contexto para a gente poder ler o trecho. Que o Ah, sim, Dr. é Bezerra levou, verdade. o Dr. Ivone. Sim, sim, é verdade. O que aconteceu a médium ela narra o seguinte, que ela estava em um dia onde o dia dela não estava fácil, ela estava irritada, não era um dia bom para ela, e ela, naquela todo aquele turbilhão dela, de dificuldades do dia dela, ela blasfemou a Ivone. Aí ela sentiu um topor, sentiu um sono estranho, adormeceu, ela se viu fora do corpo, penetrando vários ambientes, sendo levada, né? E de repente ela se viu lá nos morros do Rio de Janeiro. E ela teve super ampliada a sua capacidade sensitiva de tal modo que ela conseguia fazer aquela leitura da energia que emanava de cada lar, de cada caso, de cada casa. E ela percebia lá naquele morro, eu não lembro qual dos morros, né? Mas ela percebia naquele morro toda aquela energia da criminalidade, toda aquela energia das pessoas, da promiscuidade, toda aquela energia negativa, né? E ela começou a ficar muito incomodada. E teve um determinado momento que ela parou lá sobre uma casa e havia uma pessoa morrendo, literalmente de fome, né? Era uma senhora que morria de fome, morria mesmo, estava assim na iminência da desencarnação, ia desencarnar nas próximas horas, junto com duas filhas. Eu não lembro se a idade era 12 e 14 anos, eu não lembro se era 14 ou 16, e depois o Dr. Bezerra até explica para ela o motivo kármico que levou a moça, a senhora lá, a passar por aquela prova, por aquela expiação, melhor dizendo. Mas aí ele faz essa narração para Ivone sobre a fome, sobre o que a fome faz com as pessoas, né? O quanto a fome ela deixa a pessoa perturbada, o quanto sentir fome, coisa que graças a Deus nós não sentimos, sentir fome mesmo, não ter que comer, perturba a pessoa psicologicamente, emocionalmente, vamos dizer assim, ativa os instintos da pessoa de uma forma desesperada, né? E ele faz com muita eloquência e com beleza. Você tá com esse trechinho aí, Nath? Tô, vou ler aqui. Lê para nós. O faminto, minha filha, o pobre ser agrilhoado ao tronco desse inavaliável tormento, nem mesmo possui coração para poder amar,
tampouco sensibilidade que o leve a se inclinar para o que é belo, o que é digno e o que é correto e bom. Ele enlouquece e se desorienta sob o esmagamento cruciante dessa obsessão imperiosa. Só sente, abrandado por todos os recôncavos do seu ser, a necessidade urgentíssima de se socorrer, aliviando-se do mal que o tortura, enquanto a visão do alimento que lhe não é dado obter imprime-se em sua mente qual miragem obstinada que o ordenasse a conquistá-lo, sem importar os meios a empregar a fim de alcançá-lo, nem a origem de que provenha. Nossa, isso me faz pensar tanto em que, quando ele fala assim no final, sem se importar com os meios e nem com a origem, me faz pensar nessa violência que muitas vezes as pessoas podem ter para obter um alimento e, ao mesmo tempo, poder não se importar em pegar um alimento que está no lixo, porque ela só quer comer, né? E a gente vê essa realidade tão na nossa cara estampado quando a gente está nas ruas e a gente não para estender a mão, para ajudar, para fazer alguma coisa, né? É muito. E aí a gente Exatamente. tem um orgulho envolvido. Nossa, é uma coisa muito complexa, né? Não, exatamente, Nath. E assim, eu já vi, infelizmente, pessoas revolverem o lixo para pegar alimento apodrecido para comer. Eu já vi isso. Eu já vi isso no centro de São Paulo, literalmente no centro de São Paulo. Eu já vi isso em bairros nobres de São Paulo. Eu já vi em bairro nobre de São Paulo uma pessoa ir ao saco de lixo, rasgar e pegar assim com a mão a comida e começar a comer, sabe? Nossa, desespero, E né? desespero, desespero. E aí eu pego um gancho, eu não sei exatamente em que parte da codificação kardeciana, em qual livro de Allan Kardec está escrito isso, mas o Divaldo sempre cita a seguinte frase, né? É, atribuindo a Kardec essa frase: deveremos ter vergonha de viver em uma sociedade onde as pessoas morrem à fome, né? Deveremos ter vergonha de viver em uma sociedade onde as pessoas morrem à fome. E se a gente para pensar na primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1850, Sete. 1857, Isso. né? Se a gente para pensar que Kardec estava dizendo isso naquela época, né? Quantos anos se passaram e a gente ainda vê as pessoas morrendo à fome? É terrível, porque o que acontece? A pessoa, o faminto, esse cara ele não vai morrer de uma vez, essa pessoa não vai morrer de uma vez. Ela vai morrer devagarinho. Ela vai morrer devagarinho. Torturando, né? Sendo torturado por isso. Sendo torturado. E as Uhum. pessoas não morrem só à fome, as pessoas morrem com frio. Quando tem esse frio mais rigoroso, a gente sempre tem a notícia: morreu um, morreu dois, morreram 4 moradores de rua, né? No entanto, essas pessoas morreram de uma vez, mas tem todas aquelas demais pessoas que não morreram naquele dia de frio, mas que pegaram ali uma pneumonia, que pegaram uma doença respiratória, que pegaram outra doença em razão daquele frio mais intenso e que morrerão em consequência desse frio, né? E a gente sempre faz essa relação do veganismo com a fome, né? Porque, retomando, repetindo, 50% dos grãos destinados à alimentação dos bovinos que vão para corte, que vão virar a carne, são suficientes para acabar com a fome no mundo. E quando a gente pensa nessas pessoas, Nath, nessas pessoas que estão na rua, nessas pessoas que perderam o prazer de viver, nessas pessoas que passaram por traumas agudos e se entregaram a essas circunstâncias, que foram vítimas dos mais diversos infortúnios e estão lá, estão em um processo de uma depressão aguda, essas pessoas que há 20, 30, 40 dias não tomam banho, que têm um odor insuportável, quem é que está junto dessas pessoas? São os cães, né? O cachorro nunca abandona essa pessoa. Essa pessoa está ali alcoolizada, muitas vezes. Essa pessoa está ali
sob o efeito de entorpecentes, essa pessoa está ali imunda, essa pessoa está ali muitas vezes sem condição de prover a alimentação do cão e a sua própria, e o cão, com uma amizade fiel, leal, está junto dessa pessoa. Mais um motivo, né, para a gente valorizar muito os animais, mais um motivo para a gente estender, como diz Emmanuel, as nossas concepções de solidariedade aos animais, né? Porque a gente percebe nestes cães muito sentimento, né? A gente sabe, algumas vezes nós pegamos cães das pessoas em situações de rua para tratar, e a gente tinha algumas vezes o objetivo de não devolver, de fazer a adoção desse cão, mas o cão entrou em depressão, porque o cão tem um sentimento muito profundo por aquela pessoa. E aquela pessoa tem um sentimento muito profundo pelo cão, né? Que lindo isso. Eu já vi casos, assim, tem os albergues em São Paulo. É até interessante falar que, gente, como a gente é em São Paulo, capital, né? Não tá em outros estados. Ainda, a gente espera expandir, né? Mas é interessante a gente pensar que tem muitos albergues em São Paulo e muitas dessas pessoas, numa situação muito crítica, são levados para dormir, né? Nesses locais para tomar um banho. E só que muitos desses locais não aceitam animais, né? E aí a pessoa muitas vezes não fica no albergue, não se cuida, né, de si, porque o animal vai ter que ficar na rua sozinho. Essa pessoa prefere ficar na rua com o seu animal do que ir para o albergue ter um pouquinho de conforto, né? Eu já vi relatos assim. Existem projetos de leis para que os cães possam ir para o albergue. Existem leis já, portarias autorizando a presença dos cães nos albergues, mas o serviço público ele não é eficiente. Então, existe o albergue X que aceita, mas para um albergue que está aceitando, muitos não estão, né? Muitos não estão. Eu tenho um albergue aqui perto que aceita, mas tem vários outros que não. E isso é muito difícil, né? É muito difícil, porque aquele cãozinho, ele é um amigo, é a família da pessoa que está em situação de rua. Então, como que aquela pessoa vai largar aquele cãozinho? Aquele cão que aquece a pessoa de noite, aquele cão que protege a pessoa de noite, aquele cão que impede que a pessoa seja furtada. Como que ele vai largar essa pessoa? Nós tivemos um caso na nossa ONG de um casal que vivia na rua, um casal jovem, bem jovem. E um deles, o rapaz, tinha família no litoral e conseguiu um emprego no litoral. Então ele foi convidado para retornar para o litoral, junto com a companheira dele, para ele já começar a trabalhar e voltar até a vida dele normal, né? Voltar a ter uma vida de uma pessoa normal. Mas ele tinha um cachorro, né? E o cachorro não podia acompanhar, então ele não foi. Enquanto ele não conseguiu um destino para o cachorro, uma adoção para o cachorro. Ele fez questão de conseguir a adoção para o cachorro. Então, nós acabamos acolhendo esse cachorro, a nossa ONG acabou acolhendo esse cachorro. Ele, inclusive, o cachorrinho estava com câncer no pênis. Tem uma sigla, né? Acho que é TVT. TVT, isso. Ele estava com TVT já um pouquinho avançado. Nossa. Nós tratamos, nós conseguimos a adoção. Mas você veja, o indivíduo, ele dormia na rua, ele preferiu continuar na rua do que ir para uma casa, por não poder levar o cachorro dele. Nossa, muito. Tantas histórias, né, que a gente tem dessas situações que você deve ter visto. E aí, então, sobre tudo isso que a gente tem falado, né, da fome e tal, qual é a relação de fato que a gente tem com os produtos de origem animal, né? Você comentou, então, inclusive, que metade dos grãos, só dos bovinos de corte, do mundo todo, já seria suficiente para alimentar as pessoas. E aí eu vim trazer alguns dados, assim, algumas informações que eu tenho pela minha formação, né? Eu sou estudante de veterinária e a gente tem que estudar muito sobre os alimentos que a gente tem que dar para os animais da produção, né? Não só os animais que vão virar carne, seja suíno, bovino ou aves,
mas todos os animais, as vacas leiteiras ou as galinhas poedeiras, também precisam da ração, né? Muitas delas estão em confinamento intensivo e não têm acesso a pasto, não têm acesso a nenhuma fonte externa de alimento, então todo o alimento é fornecido através da ração. E a ração, basicamente, varia muito conforme a espécie, a raça e o objetivo da criação. Mas, basicamente, é soja e milho. E soja e milho, se a gente ir para o interior, né, pegar um carro e viajar para o interior, Mato Grosso do Sul, aqui no Paraná, então, todo o interior foi simplesmente devastado, né, para criar campos e mais campos de monocultura de soja e de milho. E eu lembro que quando eu era criança, eu até ficava perguntando assim, eu estudava geografia, e eu falava, mas por que a gente tem que fazer tanta soja? Eu sabia que a soja era exportada para a China, mas eu ficava, gente, soja faz o quê? Faz tofu? Eu não era vegetariana ainda. E faz shoyu. Por que tem que ter tanta soja? E eu tive que entrar na faculdade para entender que a soja é a principal fonte de proteína da ração de todos os animais da produção. Então, assim, é um caminho, assim, quando a gente fala assim, eu quero me tornar vegetariano, tal, pela questão dos impactos ambientais, que no caso seria o ovo lácteo vegetariano. Tudo bem, está fazendo uma coisa maravilhosa, está diminuindo bastante os impactos, só que a gente também precisa lembrar que na produção de ovos, na produção de leite, você precisa da ração também, então também está gerando um impacto, não é só para a produção de carne. E só para você ter uma ideia, não sei se você sabia disso, Magno, mas um bovino para abate, ele fica em torno de 2 anos e meio numa produção tecnológica, até 4 anos, tendo que ser engordado, tendo que receber alimentação, essa ração. Eles consomem por dia em torno de 12 a 15 quilos de ração, mais o pasto. E em torno de 15 a 20 litros, dependendo se é macho ou fêmea, de água por dia. E por animal. Então, assim, pensar que são 4 anos alimentando esses animais, e isso é um animal, imagina um rebanho inteiro, de uma única propriedade. Agora, imagina todas as propriedades. 216 milhões de cabeças de gado que nós temos só no Brasil. Tem mais cabeça de gado que gente. E Tem mais todos esses aqui. complicado que gente. É um absurdo. E todos os dias se alimentando, todos os dias produzindo excrementos, urinando, que pode contaminar o solo, entre vários outros impactos. É muito alimento, é muito grão, é muito espaço de terra desmatado, que não é aproveitado também, a terra não é otimizada, e você tem que desmatar mais ainda, para você alimentar uma elite. Porque, sinceramente, Magno, aquelas pessoas que podem ter o poder aquisitivo de se alimentar da carne in natura, da carne real, são pessoas muito já elitizadas, que têm costume de comer carne in natura todos os dias, como eu tive um dia, antes de me tornar vegana. A maior parte da população vai comer ovo, que é o branco, convencional, o frango, que é uma proteína que eles falam que é a proteína mais barata, porque é muito abundante, e os embutidos. E os embutidos a gente já sabe, né? Saiu um relatório da OMS falando que está no grupo 1, os embutidos de câncer, de risco de câncer, né? Junto com o tabaco e o plutônio. E a carne vermelha em segundo, grupo de risco 2. Então, assim, a gente, além de estar privando, né, a maior parte das pessoas do mundo de se alimentar, porque a gente está alimentando animais, né, a gente está provocando com que essas pessoas que podem comer, aquelas que podem realmente pagar, mas que não têm poder aquisitivo tão grande, acabam se alimentando de um alimento totalmente industrializado, processado, que vai gerar um problema, vai gerar um câncer, vai gerar uma diabetes, vai gerar um colesterol alto, uma doença cardíaca. Eu falo isso sempre, mas a gente tem que começar a fazer o veganismo ser uma coisa, um ato político, né? A cozinha tem que ser um ato político, não somente uma escolha pessoal, individual, um estilo de vida puramente, né? Eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, mas eu queria trazer esses dados, assim, que eu vejo no dia a dia e que me deixa indignada, porque o tempo todo na indústria a gente fica pensando, enquanto veterinário, a gente precisa melhorar a genética dos animais para que eles tenham uma melhor conversão alimentar, para que eles consigam comer e isso se transformar em músculo. Então, é como se a veterinária já soubesse que isso é um grande erro, uma indústria totalmente insustentável, mas ao mesmo tempo é uma indústria que quer crescer e ficam falando pra gente que a gente tem que alimentar o mundo, que a gente tem que produzir leite para todo mundo consumir. E na verdade é uma grande matrix, é uma coisa que, né, as pessoas estão vivendo essa cultura e era só ensinar para as pessoas que elas podem se alimentar de
vegetais e de uma maneira muito mais saudável, muito mais barata, muito mais acessível. Mas é um caminho muito longo, né, Magno? Acho que é longo, sim, né? E, e assim, a questão econômica fala muito alto, né? Porque é o setor do mercado mais forte, né? E, salvo engano, segundo os dados oficiais, 25% do PIB do Brasil, se eu não estiver É, equivocado, é isso mesmo. provém da agropecuária. Mas esses são os dados oficiais. Só que dados Uhum, oficiosos falam em 35%, porque tem toda a produção clandestina, né? E essa exatamente. produção clandestina, ela ainda... Porque, assim, se nos causa indignação a produção do jeito que é, e a produção que é fiscalizada pelas leis de bem-estar animal, imagina a produção clandestina que não é fiscalizada, que não tem fiscalização nenhuma, né? Uhum. Aqui ele tá roçando aqui no meu. Ah, O, que o gato. bonitinho. Então, então você imagina, fala-se que 35% do PIB ele vem desta indústria, ele vem deste setor da economia. E muitas pessoas defendem que a economia quebraria se não fosse por esse setor, né? Mas, agora, eu falando enquanto historiador, tá? Ah, Historiador que por legal. formação, o, o que nós sabemos? Nós sabemos que o mercado negreiro, o mercado de escravos, este foi o mercado mais rentável que existiu, né? Para você ter ideia, durante o transporte de negros da África para Portugal, de Portugal para o Brasil, da África para o Brasil, naquelas condições super insalubres, muitas pessoas que estavam no navio morriam, não resistiam ao transporte, não resistiam à subnutrição, não resistiam às condições insalubres, não resistiam, né? E ainda assim era rentável o tráfico de escravos se 50% das pessoas morressem. Ou seja, poderia morrer metade dos cativos, vamos dizer assim. Se 50% dos cativos morressem, continuava dando lucro, né? Que absurdo. Então, a escravidão dos negros, ela foi, num passado recente, o maior mecanismo de desenvolvimento econômico, né? Uhum. E mesmo assim, super imoral, super abjeta, super antiética, né? E hoje nós temos esse setor que é responsável por movimentar tanto dinheiro que gera morte, que gera dor, que gera sofrimento para os animais, mas não só, que também acaba com o meio ambiente, que é completamente insustentável, que prejudica a nossa saúde, né? A gente tem aquele outro Uhum. dado de que 70% das doenças modernas vêm da alimentação de origem animal. Uhum. E a gente tem um outro dado que fala que 80% do trabalho escravo vem desta indústria, da indústria pecuária, né? Nós temos um outro dado aí do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, salvo engano, tá? Uhum. É, que vai dizer que 80% das ações trabalhistas foram impetradas por empregados de uma das maiores produtoras de carne, né? Nós temos muitos dados, né? Nós temos muitos dados que rezam contra, né? Que vão Uhum. contra. E isso demonstra que toda essa crueldade praticada contra os animais, ela não fica só nos animais. Toda essa crueldade praticada contra os animais gera fome, gera doença, destrói o meio ambiente, é, é uma fonte de mal, né? A gente está semeando mal. Essa indústria é uma indústria que semeia o mal, que faz mal, que nos faz mal, e isso quando a gente pensa de um ponto de vista apenas e Material. tão somente material.
Agora, quando a gente vai analisar lá a literatura espírita e vai Uhum, analisar coisas sobre o prisma espiritual, a gente pensa lá na literatura de André Luiz, no livro Missionários da Luz, quando uhum, ele demonstra que aqueles vampiros espirituais, aqueles obsessores perigosos, eles se nutrem, né, do vampirismo aos animais, dos animais abatidos. Quando a gente vê aquela descrição, o André Luiz, eu acho que ele tem uma frase que ele fala assim: eu nunca, nunca vi coisa mais horrível. Ele falou alguma coisa assim, e né? ele passou 8 anos no Umbral, né? Ele E falou que quando ele foi entra pior que o Umbral. e quando ele entra no abatedouro, ele fica profundamente chocado, né? Uhum, Profundamente chocado quando ele entra no abatedouro e vê aquelas cenas. E que ele vê sim, os espíritos ali de uma baixíssima condição vampirizando as energias do plasma sanguíneo dos animais abatidos, né? E quando a gente ainda pensa sobre uma outra ótica, né? Isso eu nunca li em livro nenhum, mas eu fico refletindo sobre isso, já conversei com o Rafa sobre isso também, sobre a psicosfera do planeta. Porque a gente sabe que as nossas ideias, as ideias da coletividade, formam a psicosfera do planeta, formam a sim. energia do planeta. Mas será que são só as nossas? Será que o pânico, o pavor, o sofrimento a que os animais são submetidos não pesam nessa psicosfera? E se pesam, segundo o último dado que eu li, salvo engano, são abatidos por dia 189 mil bovinos. Eu não sei se alguém tem um dado mais atualizado que esse, mas Por, você por pensa dia, você falou? Eu sei por que dia. por segundo, é um bovino, um suíno e 196 aves. Por segundo só no Brasil. Então dá em torno de É, 198 animais por segundo morrendo no Brasil. 198 animais morrendo por segundo, sendo Por abatidos por segundo. segundo. Só no Brasil. Será que o sofrimento desses animais, a dor desses animais, o medo, o pânico, o pavor, o desespero e também, por que não dizer a revolta que esses animais sentem naquele momento, será que isso também não pesa na psicosfera do planeta? Com Né? certeza. É uma coisa para a gente refletir. Não está escrito na literatura espírita, pelo menos Uhum, não que eu conheça, não que eu tenha lido, mas eu sempre uhum, fico refletindo sobre isso. Né? uhum. Será Então, que o fato da gente acordar às vezes de manhã com um peso, às vezes meio depressivo, ou até às vezes isso é uma reflexão minha, mas eu já me pensei assim, muito naquela frase de que a gente é o que a gente come, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, será que todos os casos de ansiedade, depressão, tendências a suicídio e tudo que a gente tem sofrido, né, o estresse absurdo, será que isso não vem de uma certa forma energética dos alimentos que as pessoas consomem? Porque assim, eu vejo, eu já fui assim no matador, eu já vi ah, porcos assim com um olhar tão, sabe, ele fala midríase, que é quando a pupila dilata, tamanho pavor e medo, porque ele tá vendo lá na frente que o amigo dele já morreu. Eles conseguem, eles fazem laços sociais profundos, de amizade, de inimizade. Então, imagina, né, você vê o seu amigo morrendo na sua frente, você sabe que aquilo vai acontecer com você. Então, o que isso não fica impregnado na carne, que a gente não sabe, não faz ideia, e que a gente está se alimentando disso? Eu acho que é uma reflexão que eu tenho e que eu acho que para um futuro, talvez a literatura espírita englobe isso também, né? muitas pessoas fazem a mesma reflexão que você, né? Muitas pessoas fazem essa mesma reflexão que você, porque realmente quando a gente pensa Mais alto, em Mag. toda, realmente quando a gente pensa em toda essa dor, todo esse sofrimento, e a gente pensa nos hormônios, né? Falando mais sobre um prisma mais científico, os hormônios que são liberados nessa hora, que precede ao abate, na hora do próprio abate, né? A gente pode imaginar que isso contribua muito, né? Para essas síndromes, né? Nossa, isso me E fez lembrar agora, de uma coisa, Magno. Pode falar, eu complemento, que eu lembrei de uma coisa da minha aula. quando a gente pensa nos empregados, dos Ah, sim. frigoríficos, dos abatedouros, né? O indivíduo cuja função
é abater 400 porcos por dia. Todo Isso. dia, A meta aquele dele, né? trabalhador... Oi? A Cumprir a meta. meta. Uhum. Isso. É de segunda a sexta-feira, aquele indivíduo vai abater 400 porcos. De segunda a sexta-feira, aquele indivíduo vai abater 500 bovinos. Já há estudos que demonstram que esses Sim. indivíduos eles desenvolvem problemas psicológicos e psiquiátricos, né? Uhum. Eles perdem a sensibilidade, Uhum. eles se desensibilizam, né? Sim. Tem um artigo do Murilo, muito bom, que está no nosso site, do MOVE, que é o impacto social da produção de carne. É o artigo mais completo que a gente tem. A gente até está pensando em fazer um outro sobre essa parte de veganismo interseccional, para complementar e ajudar na discussão disso. Aí, só rapidinho, que você viu que você mudou de assunto, só que eu lembrei que esse semestre eu estou tendo as matérias de produção e tudo mais, né? E aí eu tenho uma matéria que é a parte de inspeção e de tecnologia de produtos de origem animal. E aí tem toda a parte do abatedor e tal. E a professora, ela falava pra gente que a gente precisa garantir que o animal não tenha o mínimo de estresse, porque o estresse, ele libera cortisol. E o cortisol, ele ajuda a carne a ficar mais dura, mais enrijecida, e por isso menos palatável. Então, eles até fazem uma série de ferramentas e manobras para que após a morte, se a carne ainda tiver muito rigor mortis, né, que é aquela enrijecimento após a morte, é, às vezes, quando ela volta a amaciar, ela fica ainda meio dura. Eles conseguem dar um jeito de amaciar mais a carne para chegar no consumidor. Só que aí, por causa disso, existe, olha isso, uma instalação no abatedouro, chamado sala de vômito. É uma sala onde os animais ficam após voltar do transporte, serem descarregados. E eles estão muito tontos, muito estressados. E é uma sala que literalmente eles vomitam para desestressar. Eles passam 5 horas nessa sala para liberar tudo que eles têm, para justamente abaixar o cortisol, abaixar isso tudo, esse estresse. Que seria, na verdade, não é nem estresse agudo, já é um estresse crônico, porque eles ficaram dias viajando muitas vezes. Tem animal que vem do Pará para ser abatido em São Paulo, eles passam 5 dias na estrada, sabe? Porque ainda assim a logística é ruim. Então eles estão muito estressados naquele O ambiente, que e que eles eles passam esse comem na tempo lá. estrada, Nath? O que que Oi? eles comem na estrada? O que que esses Eles animais comem a comem na estrada? ração, eles comem a ração, só que tem vários protocolos para você não dar muita ração, para que eles também não passem mal e tudo mais, água à vontade, só que 12 horas antes do abate, 12 horas antes de eles chegarem no abatedouro, eles têm que cessar a comida e cessar a água, porque na hora que, depois que é ser abatido, eles passam por uma sala de evisceração, que é tirar as vísceras e abrir e tudo, se ele tiver com conteúdo ruminal ou né, estomacal e tudo mais, isso pode contaminar a carne pelos micro-organismos que ficam lá. Então, eles tentam esvaziar o máximo possível. Só que, é claro, né, o ideal seria que a fazenda onde eles estão e a propriedade e o abatedor sejam perto para que eles não fiquem muito tempo estressados. Tem muito animal que tem fraturas terríveis, sabe? Eles caem um em cima do outro, eles mordem, fazem canibalismo, morrem de sede, desidratados. Tem uma baixa, assim, e quanto mais baixa, o produtor fica preocupado porque ele está ganhando menos. É, também tem a questão do manejo dos funcionários, tem funcionário que chuta, que bate, que dá paulada nos animais, e isso é horrível do ponto de vista da qualidade da carne, porque ela fica com hematoma, e isso não é bem visto para o consumidor, e aí essa carne essa carcaça é direcionada para os ultraprocessados, né? Que daí você não vê, é tudo junto e não tem um aspecto estético da carne que importa para o consumidor. Enfim, tem vários aspectos, eu fiquei enojada, mas eu só queria complementar essa questão de saber que o estresse que eles causam, o estresse agudo, né, que é inevitável, né, o estresse agudo ali do corredor da morte, esse não tem como evitar, você consegue ter impactos físicos, materiais na carne, que dirá energéticos, né? Com certeza, Nath. Eu perguntei para você o que eles comem, por causa que eu li um protocolo que mandava os animais ficarem 3 dias em jejum de comida e água. Isso tá Para errado. que, na, para Isso tá que na errado, hora, Mari. para que na hora do abate, Uhum. além deles não conseguirem resistir, eles também não vomitassem nem defecassem.
Nossa, Magno, se isso tiver acontecendo na prática, tá contra Para suínos, para os... suínos. Não, eles não podem, Magno, eles não podem passar mais de 12 horas sem se alimentar. Isso, assim, eu tô te falando a teoria, que é o que a minha professora fala, que é o Teoria bem-estar, assim, do que é o que é bem-estar, é. ideal. Mas com certeza deve acontecer. Mas que judiação, meu É, Deus do céu. por causa que eu li um protocolo onde os animais ficariam lá 3 dias sem alimentação e sem água para que o abate fosse muito fácil. E eu já estive às portas do frigorífico enquanto ativista 3 vezes, Nossa, né, fazendo protestos pacíficos, né, sim. e uma vez nós conseguimos dar água para os suínos, né? E os suínos com o focinho para fora, assim, das grades do caminhão, bebiam com desespero. O que demonstrava, assim, muita sede mesmo, né? Hum. É, houve um frigorífico em São Paulo, o Rajá, Ah, ele, sim, ele eu acompanhei. Horrível. houve um acidente no Rodoanel, Foi. onde o caminhão de porcos tombou, né? E Uhum, eles quiseram desvirar o caminhão de porcos com os porcos dentro, os porcos machucados, fraturados. Foi uma coisa assim terrível, né? uhum. E aí muitas ONGs se juntaram, conseguiram conseguiram um resgate desses suínos machucados, né? É, é, e quem conseguiu foi a Comissão de Proteção Animal da OAB de São Paulo, né, Sim. sob a argumentação de que, olha os termos que se usa, né, de que animais avariados não servem para o consumo humano, né? Parece que está falando de um carro, né? Parece que está falando de um carro. Animal, porque a gente vê lá o carro, avariou a roda do carro, tem que trocar a roda do carro. Avariou o freio, tem que trocar o freio, né? Mas Olha é que termo. exatamente assim que são vistos, como Animais produtos. avariados não servem para o consumo, não podem ser usados para o consumo humano. Uhum. E dessa forma, alguns suínos que estavam avariados, né? Estavam avariados, eles foram retirados de lá. E houve ainda 2 manifestações no futuro daquele acidente, no Rajá e no Rajá, que é esse frigorífico. E o estado desses animais, a situação desses animais é muito triste, por causa que eles choram, aqueles gritos É, ecoam, 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 né? Aliás, ah, o frigorífico, ele fica numa rua que à esquerda tem, tem o trem, à direita tem algumas casas, e é uma rua escura, mal iluminada, e aqueles animais gritam, choram, e é um choro que ecoa, que repercute no ar, que você ouve a muitos metros de distância, os animais dentro do frigorífico dando aquele grito, e você ouvindo do lado de fora. É uma coisa que faz muita gente pensar no umbral, em como seria o umbral, aquele odor muito ruim de carne em putrefação, de sangue em putrefação. É muito, muito ruim, nossa, sabe? Muito e ruim. submeter seres humanos a trabalhar num ambiente desse, né? Igual a gente falou, tanto espiritual quanto material, um ambiente tão propenso para obsessão, para vampirismo, para tantas coisas e essa dessensibilização dos trabalhadores, né? E assim, é totalmente para algo absolutamente desnecessário, porque todos os nossos nutrientes podem ser conseguidos dos vegetais e a gente não deveria se alimentar dos animais porque eles são apenas armazenadores, só fazer o armazenamento desses nutrientes. Até a suplementação de B12, a gente, enquanto veterinário, precisa suplementar os animais. Então, a diferença é que o vegano, ele está indo direto à fonte e se suplementando igual seria um animal suplementado, sem precisar matar e ter toda essa crueldade no caminho, justamente por pensar nisso tudo e ter o desapego de não é porque eu gosto do sabor, do paladar, porque é minha cultura, que eu preciso manter isso, né? E ainda mais um trabalho social, aqui você fala, até queria entrar nesse assunto, que já que está acabando nosso tempo, no final você vai falando a questão de como as casas espíritas precisam pensar, repensar a questão
da carne, isso a gente já falou outras vezes, né? Que a gente tem tantas recomendações dos benfeitores de não consumir, que deveria ser incluído na cantina, nas confraternizações, mas mais do que isso, no trabalho voluntário, no trabalho social, que é o que a gente, como a gente faz, né? É uma coisa absurda você combater a fome utilizando de um recurso que Que provoca gera fome no fome, mundo. que provoca fome, que é a causa da fome, Exato, né? é totalmente incoerente. Eu achei É, maravilhoso o que você falou no final. então eu tô querendo assim apagar um incêndio com gasolina, né? É, Eu tô querendo exatamente. apagar um incêndio com combustível. Uhum, É, de forma macro é isso que acontece. De forma micro a gente não percebe, de forma micro a gente não vê, mas de forma macro é isso que acontece. uhum, A casa espírita deveria ouvir a recomendação dos espíritos. E exatamente. há uma unanimidade de mentores fazendo a recomendação pró-vegetarianismo, pró-veganismo, Totalmente. para que se zere o consumo de carne e para que se zere o consumo de itens de origem animal. Né? Uhum. Então, nós vemos Emmanuel, nós vemos André Luiz, nós vemos Humberto de Humberto de Campos, Campos. nós vemos Neio Lúcio, Uhum. Gabriel nós vemos Delane, como Gabriel Delane, Leon Denis, Gabriel Delan, Caibar sim, Schutel. Caibar Uhum. Schutter, exatamente. Nós vemos essa gama de Joana. instrutores Uhum. que fazem parte da mais consagrada literatura espírita, Uhum. tocando nessa questão de maneira veemente. Eles não falam disso com timidez. Emmanuel diz: a ingestão da víscera dos animais é um erro de Eu, enormes consequências. Ele não fala que é um erro, ele não fala que é algo a ser evitado. Ele fala é um erro de enormes consequências. direto, né? É Não, exatamente. direto, As consequências é tudo isso que a gente tem falado, a fome, a miséria, os exatamente. impactos E, ambientais. e nós temos as casas espíritas que pretendem ser Um um minuto, tá? ambiente, tá Um bom? minuto. Que pretendem ser um ambiente de luz, de paz e de amor, e que estão esquecendo os nossos irmãos animais, estão ignorando o veganismo, que é um fator social e político importantíssimo para a eliminação ou atenuação dessas diversas mazelas que nós comentamos: fome, meio ambiente, doenças e trabalho escravo. Uhum, perfeito, Magno. Eu estou muito feliz que você está aqui conosco, esse exemplo, né, de ter falado um pouco dessa ONG, gente como a gente, atuando em São Paulo, capital, e trazendo tanto alento, não só para as pessoas, mas para os animais também. Então, eu estou profundamente grata de você ter aceito esse convite. E para quem está assistindo, leia o artigo, tá maravilhoso, ele é bem curtinho, tá lá no nosso site do MOVE, a fome, a relação entre a fome e os produtos de origem animal. E com certeza vai trazer muitas reflexões para a gente, além de tudo que a gente trouxe aqui, que na verdade é só uma grande pincelada, né? Então, muito obrigada de verdade por estar aqui conosco, viu? Nath, eu queria aproveitar a oportunidade para te agradecer pelo convite.